Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com Rafa e o filme escolhido é O Diabo de Cada Dia, estrelado por Tom Holland, Bill Skarsgård e Robert Pattinson, tá? Que é o novo Batman. E aí eu vou falar um pouco sobre o diretor, vou falar um pouco dos atores e também do filme, tá? Não vai ser muita coisa porque eu vou falar mais a relação entre um e o outro, tá? Quando vocês forem assistir o filme, vocês vão entender melhor o que eu quero dizer. O filme é de 2020, ele é um filme de crime, drama, thriller. Ele tem em torno de 2 horas e 18, está disponível na Netflix. E a nota na IMDb dele é uma nota boa, tem 7.3 de 10. O diretor do filme é Antônio Campos, ele é mais conhecido pela primeira temporada de The Sinner, tá? Ele que dirigiu ela. O filme ele é baseado num livro escrito por Donald Ray Pollock. E aí os atores, conforme eu já disse, vou falar um por um, tá? Robert Pattinson como Pastor Preston, ele é mais conhecido por Crepúsculo e agora o novo Batman. Temos também Tom Holland, Arvin Russell, e ele é mais conhecido como o novo Homem-Aranha, né? E aí temos Bill Skarsgård, é o Willard Russell, ele é mais conhecido por ter feito o It, o palhaço assassino. E por último escolhido, além desse vasto elenco de estrela, tem Halle Bennett, que é Charlotte, e é conhecida pelo filme A Garota no Trem. Agora eu vou falar um pouco... Se você gostou do vídeo, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o @Concorda com Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então vamos falar desse filme, que tem uma trama não muito complexa, mas cheia de mortes. Eu estou falando do Diabo de Cada Dia. O que significa o Diabo de Cada Dia? O pai do Arvin sempre falava que a gente tinha que matar um diabo a cada dia, mas na verdade ele quis fazer uma menção àquela coisa que fala de um pão de cada dia, sabe? Um dia como um novo dia. É isso a menção do filme. Agora eu posso falar do filme. O filme começa pós Segunda Guerra, que o Willard começa a ter um relacionamento com a Charlotte e ele constitui uma família com ela. E nessa família nasce o tal do Arvin, que mais pra frente vai ser estrelado por Tom Holland, antes é um outro menininho. E aí ele faz o menino rezar todo dia fora da casa, e quando que a mãe dele tá doente, a Charlotte, que ela tá com câncer terminal, e aí ele decide usar o cachorro do menino como sacrifício, que deixa o menino revoltado. Antes ele ensina o menino a se defender dos moleques da escola, porque ele só apanhava na escola e vinha com o olho roxo, e ele bateu uns caras que... foi falar mal da Charlotte, ele espancou os caras e depois de ter ensinado, ele depois que viu que a mãe dele morreu e usou o cachorro como sacrifício, não adiantou nada, ele decidiu se sacrificar e se matar, pessoal. E aí o menininho vira órfão. Enquanto isso, antes eu tenho que falar a história do pastor Roy e da Ellen, que era um pastor que se apaixonou por uma das fiéis. Ele se casou e teve uma filha chamada Alenora. A Ellen, como era amiga da mãe do Willard, que tentou fazer com que eles ficassem juntos, mas ela se apaixonou pelo pastor, ela decidiu cuidar da Lenora enquanto eles iam dar um passeio, porque o marido dela era tão louco, o Roy, que ele tomou uma picada de aranha, ficou 2 semanas preso no armário, e do nada ele decidiu sair com ela junto com um amigo dele cadeirante lá. E aí, quando o cara estava dormindo, ele pegou uma chave de fenda e enfiou no pescoço da Ellen, matou ela, e ficou tentando recitar, pensando que ele era Deus, e lógico que ele não conseguiu. Aí ele fugiu com um amigo cadeirante, o cara acordou, ele não estava mais lá e ele pediu carona. Só que ele fez a pior besteira da vida dele, porque a gente vai para outro personagem importante, que é, no caso, a Sandy e o Cal. Por quê? Porque eles dão carona para desconhecidos. O Cal fala que ele é paparazzi, que ele é voyeur, essas coisas, e fala que ele quer ver o cara transando com a mulher dele, que é a Sandy. Só que na realidade é tudo uma mentira, que ele gosta de tirar foto deles matando as pessoas, pessoal. E isso é uma coisa bizarra que mais pra frente eu vou explicar direito o que quer dizer. E essa Sandy, ela é irmã do xerife mais famoso da cidade de Connecticut, alguma coisa assim, um nome estranho, que é o Lee Bodecker. E ele tá tentando mais pra frente, que eu vou agora voltar pra história. Por quê? Porque depois que o pastor é morto por esse casal de psicopata, a Lenora é cuidada pela Emma, que é a mãe do Willard, e o Arvin também é mandado pra lá, né? Isso pelo xerife Lee Bodecker. Então você vai vendo a relação entre eles. E aí o Arvin começa a ter um carinho especial pela Lenora,
mas ela sofre bullying na escola. Ele bate nos moleques da mesma forma que o pai dele ensinou a bater nos moleques, mas para eles não incomodarem. E ela sempre ia no túmulo da mãe, porque a mãe dela sumiu, mas depois de 7 anos encontraram ela enterrada na floresta, que foi o pastor que matou, que era o pai dela, que foi morto pelo casal de psicopata. E aí você vai vendo, o Arvin começa a ser super protetor, só que ele esquece de um detalhe. Vem um novo pastor na cidade, mais novo, que é o pastor Preston. E ele é um pastor assim que já no início, quando a Emma vai levar uma comida, ele já humilha a família dela. Fala que eles não têm dinheiro e que ele tem que comer as piores carnes e deixar as melhores carnes para os fiéis. Ele humilha a Emma, que é a avó do Arvin, e também da Lenora no momento. E aí depois que ele humilha, o Arvin fica revoltado, fala que esse pastor é um verdadeiro idiota. Só que aí tá chovendo no dia que ele vai bater nos moleques para se vingar das coisas que fazem com a Lenora. E quando ele vai lá, o que acontece, pessoal? Tá chovendo, o pastor Preston joga uma conversinha na Lenora, leva ela pro carro e fala que Deus mandou ela tirar a roupa, que Deus quer ver como chegou ao mundo, que é uma coisa maravilhosa, mas na verdade é um desgraçado salafrário que só quer se aproveitar das menininhas. E aí ele transa com ela, algum tempo depois ela começa a vomitar, a gente descobre que ela tá grávida, ela vai conversar com o pastor Preston, ele não dá a mínima pra ela, e fala, imagina, a única coisa que a gente estava fazendo era em favor de Deus. Deus pediu pra gente ficar pelado, isso aí não tem nada a ver, se você tá grávida não é de mim. E aí o que ela decide fazer? Ir até o celeiro, colocar uma corda e se enforcar. Só que quando ela tá com a corda no pescoço, que ela acha que a avó dela vai ter vergonha dela grávida, ela muda de ideia. Só que era tarde, pessoal, porque ela tava com a corda, ela perde equilíbrio e morre enforcada. Quando que o Arvin descobre que ela morreu enforcada, ele vai tentando descobrir por que ela morreu enforcada. E aí ele vai vigiando o pastor Preston e descobre que ele está pegando uma outra menininha da cidade chamada Pamela, usando o mesmo esquema que ele usou na Lenora. E aí, pessoal, tem que falar uma coisa muito importante que eu esqueci. O tio dele deu uma arma, ele deu uma arma para ele, porque ele falou que era importante dar arma para o moleque, já que isso para a época era bem importante, né, para se defender, para essas coisas. E ele usou a arma, matou o pastor, depois de ele ter jogado na cara dele, que ele era um pilantra salafrário. E depois que ele matou, ele decidiu fugir. E ele foge com o carro, deixa um bilhete para a avó. E aí a gente vai para a parte que o Arvin está fugindo de carro. O carro dele morre e ele pega uma carona. Adivinha com quem? Claro, com a irmã do Lee Bodecker, que é a Sandy e o Cal, o casal de psicopatas. Só que eles esqueceram que ele estava armado, pessoal. E aí o Arvin não é besta, ele percebe que o Cal tá com uma arma, ele finge que ele vai mijar, ele vai dar um tiro no cara. A Sandy, quando vai pegar a arma e dar um tiro no Arvin, ela não consegue atirar, porque o cara era tão louco e lunático que ele tirou as balas e colocou bala de festim. O Arvin pega os filmes que eles tiravam foto das pessoas mortas como prova e leva com ele. E aí no meio tempo, esse xerife, o Lee Bodecker, ele não é tão santo quanto se imagina. Ele recebia propina de uns mafiosos para ele se candidatar a xerife novamente, pessoal, para ele se reeleger como xerife. E falou que se ele não desse uma parcela maior do dinheiro, ele ia falar que a irmã dele era uma vagabunda, a Sandy. E aí o que o Bodecker fez? Ele pegou uma arma não rastreável que os caras compraram, foi a coisa mais de besta que fez. O Bobô, que era o chefe de segurança dele, estava cozinhando, ele catou a arma, o Lee Bodecker deu um tiro na cabeça do Bobô, depois ele foi pra cima, matou o Tater Brown. Só que aí no meio tempo ele descobre que a irmã dele foi assassinada e falam que viu um tal do menino fugindo, que é um dos peitos de ter matado o pastor Preston, que na realidade não, de Preston só o nome Preston, de prestar, mas não prestava coisa nenhuma. E aí onde que o Arvin decidiu ir para casa dele, para aquele local que tinha cruz, que o pai dele obrigava ele a rezar. Por quê? Porque ele tem a ideia de ele pegar o cachorro dele e enterrar, já que o cachorro dele ficou lá o tempo inteiro. E aí quando ele está enterrando, o Lee Bodecker encontra ele e ele fala, você matou minha irmã, seu desgraçado, eu vou te prender. E aí ele começa a conversar com o cara. Enquanto ele está conversando, o xerife se aproxima, o xerife dá um tiro errado, o Arvin mata ele. O Arvin pega carona na estrada e aí ele vê que o cara que está dando carona para ele não é psicopata, é uma pessoa que parece do bem.
o cansaço bate nele e ele dorme e acaba dessa forma, onde finalmente ele conseguiu dormir um pouco e esquecer da vida, mas pelo menos ele conseguiu se vingar, né, pessoal? Pelo menos a coisa mais importante para ele era enterrar o cachorro que ele tanto amava, que o pai dele sacrificou, e ele se vingar da Lenora, né? A gente descobre que antes disso ele pegou os filmes e colocou no bolso do xerife para provar que a irmã dele era psicopata. E termina dessa forma que eu diria não incrível, mas uma forma satisfatória. Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei do filme. Eu gostei das atuações do Bill Skarsgård e do Tom Holland, que para mim dispensaram comentários. São grandes atores. Até o ator que fez o Roy, que trabalhou pouco no filme e trabalhou como Harry Potter, que era aquele primo chato dele, os Dudley, trabalhou muito bem no filme. O filme tem grandes atuações, a atuação que eu acho mais precária, mas eu também não sei dizer se foi proposital, foi a do Robert Pattinson no Pastor Preston, onde ele parece que ele é um bêbado, né? Parece que ele é um vigarista, mas eu não sei se ele é um vigarista alcoólatra, entendeu? E eu acho que a atuação dele foi a mais fraca do filme. De resto, o Tom Holland, na minha opinião, não era muito fã dele como o novo Homem-Aranha, mas nesse filme ele provou o quanto ele amadureceu e conseguiu pegar um papel de responsabilidade. Eu gostei bastante da história do filme, eu gostei dessa trama aí de estar conectado com o outro, com outra família, tanto que o xerife que salvou ele acaba matando depois, a irmã do cara não prestava, o pastor lá acabou com a Lenora, tinha que ser outro pastor, entendeu? Todas as coisas assim pareciam que iam acontecer novamente, mas tomaram outro caminho, graças ao Willard ter ensinado ao Arvin a ser machão, a ter culhões, como dizem, né? Que eu não gostei do filme. O filme começa no 220, começa a ficar muito bom, e quando tá faltando os 40 minutos finais, o filme decai por completo e começa a se tornar chato e começa a se tornar cansativo. Você não chega a hora de terminar, até que vem um final satisfatório, na minha opinião. E eu fui ver comentários no IMDb e muita gente também falou isso. O filme, portanto, graças a esses motivos, eu dou nota 8 pro filme, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Inscrito recorrente, continuem firme aí. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Ative o sininho para receber notificações quando eu fizer um novo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.